Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de um tópico simples que é do conteúdo de estatística falando de MANOVA ou simplesmente análise multivariada de variância. Ok, como de sempre nós vamos começar primeiro a falar de componente teórica, um minuto apenas, depois vamos entrar no exemplo prático. Para começar, o que é MANOVA? MANOVA nada mais, nada menos que é uma técnica que determina os efeitos de variáveis categóricas independentes, ou seja, estamos a olhar dois grupos, 3 ou 4, pode ser independente dos seus dados. Nós temos grupos de variáveis independentes e nós queremos ver o efeito dessas variáveis, desses grupos independentes em relação a múltiplas variáveis dependentes contínuas. Ou seja, nós estamos a olhar, no lugar de vermos uma variável dependente para tentar ver os efeitos de certos grupos, nós estamos a ter mais de 2, 3, 4, 5 variáveis dependentes. Ou por outra, geralmente MANOVA ou multivariável ANOVA é usado para testar a significância estatística do efeito de uma ou mais variáveis independentes em um certo conjunto de duas ou mais variáveis independentes. Ou seja, conforme falamos, então nós queremos ver se existe certa significância em relação ao efeito desta uma ou mais variáveis independentes, que na verdade são fatores, em relação a esse conjunto de duas ou mais variáveis dependentes. Então, isso chamamos de MANOVA. É quase similar à ANOVA fatorial, mas acaba havendo diferença por causa desta componente de ser mais de duas variáveis dependentes. Então, vamos ver num exemplo aqui. Um estudo foi realizado para ver o impacto da classe socioeconômica. Neste caso, tínhamos ricos, médios, ricos e as pessoas de classe média e os pobres. Então, essa classe socioeconômica e o gênero na gentileza, no otimismo. Neste caso, foi usado 24 pessoas como uma amostra básica. Então, o que quer saber? Queremos ver se há um efeito da classe socioeconômica e gênero, neste caso desses dois conjuntos de variáveis independentes, na gentileza e no otimismo, neste caso em relação a esses dados de variáveis dependentes. Então, neste sentido, de acordo com o nosso problema, nós vamos usar uma MANOVA, ok? Então, vamos a isto. Bem, nós temos aqui o nosso Excel, nossos dados. Sempre é muito importante na estatística, a maneira como você organiza os seus dados determina como você irá fazer sua análise. Então, nós temos aqui a primeira coluna de variável independente, temos neste caso o sexo, então nós temos aqui duas variáveis, masculino e feminino. Depois temos a outra variável independente, que é classe socioeconômica, temos a classe rica, temos a classe pobre e temos uma classe média. Em relação aos masculinos, depois temos as mesmas classes econômicas se forem de sexo feminino. Então, e isto, cada dado, tivemos aqui níveis de gentilezas, que são basicamente dados hipotéticos. Temos aqui a gentileza e temos aqui o otimismo. Então, nós queremos ver se há um efeito dessas duas variáveis, classe econômica e o sexo, em relação, neste caso, submetido a se esse efeito advém ou de alguma forma de gentileza e otimismo. Então, nós precisamos de copiar nossos dados para o nosso pacote estatística. Ok, ao entrar na nossa estatística, nós só precisamos de nós voltamos, nós copiamos, neste caso, a nossa tabela e entramos para a estatística, onde nós vamos apenas passar com os nomes. Então, paste with variable names. Então, nós temos aqui a mesma organização. Temos coluna de classe, variável sexo, classe econômica, gentileza e otimismo. Okay. A primeira coisa que nós temos, a primeira hipótese, é vermos se os nossos dados, a nossa variável
dependente tem uma distribuição normal ou não. Para aqui no estatística, precisamos só entrar aqui no gráfico, dos D, depois vamos aqui para histograma. Ao entrar aqui, nós temos a componente variáveis e nós só colocamos as variáveis dependentes. Queremos ver se tem ou não distribuição normal. Advice, então eu vou usar o teste de Shapiro para ver minha distribuição normal. E ok. Então eu tenho aqui, para a primeira variável otimismo, me dá o nível de teste e o P, neste caso, 0.5. Como que funciona isso? Significa que a hipótese nula deste teste é de que se H0, o P, quando for maior que 0.05, neste caso 5% de significância, significa que os dados possuem uma distribuição normal. No entanto, se o P, neste caso o valor de teste, for abaixo de 5%, significa que os dados não possuem distribuição normal. Para este caso, os dados, o nosso valor de significância está acima do nível de significância. Então, isso significa que os dados têm distribuição normal. Para aqui, em termos de gentileza, temos 0.07, está acima de 0.05, então também os dados possuem uma distribuição normal. Então, neste caso, não se rejeita a hipótese nula da normalidade, neste caso, de dados. Depois disso, olhado esse pressuposto, então passamos para verdadeiramente o próprio teste. Ok, então nós aqui vamos para a única opção, este aqui, no Statistics aqui, no Statistics, nós temos várias entradas. Então nós vamos entrar nesta entrada de ANOVA. Ao entrar aqui no ANOVA, nós temos ANOVA 108, depois temos Main Effect ANOVA, então nós vamos para aqui Fatorial ANOVA Fatorial, ok? E colocamos aqui o OK. Depois aqui temos a opção de variáveis, então está aqui dependentes variáveis, então no plural. Então nós queremos colocar quais são as variáveis dependentes. Então é quase a mesma opção se nós no ANOVA Fatorial, porque nós poderíamos usar uma única variável. Então, se você tem apenas uma única variável dependente, também é a mesma opção. Então, nós usamos isto. Depois temos categoria, nós queremos os fatores que nós estamos a predizer. Então, nós estamos a predizer o sexo, o gênero e a classe econômica. Ok. Então, depois disso, então, aqui já nos aparece aqui, nos pedir, ok, o que nós queremos? Então, nós queremos ver quase todos os efeitos, ok? Então, nós podemos entrar aqui, todos os efeitos. Então, aqui já nos mostra uma tabela mais ou menos genérica, resumida, final de nossos dados. Mostrando aqui temos variável sexo, depois temos classe socioeconômica. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que existe um efeito significativo entre classe socioeconômica e sexo dentro do conjunto de variáveis que nós estamos a testar, a gentileza e o otimismo. Então, existe um impacto. Voltemos aqui, por exemplo, a pergunta do estudo. Um estudo foi realizado para ver o impacto da classe socioeconômica, neste caso, e gênero, na gentileza e otimismo. Então, de acordo com os resultados, então existe esse impacto da classe socioeconômica, neste caso, que essa classe socioeconômica, estamos falando do rico, médio, pobre, e o gênero masculino e feminino, na gentileza e no optimismo. Então, isto é baseado nesse valor P, que é nosso nível de significância, que está abaixo de 5%. Então, quando aparece vermelho, então isso nos diz nível de significância. Mas nós poderíamos ver esses detalhes voltando, por exemplo, se eu colocar aqui ANOVA, continuo, por exemplo, eu posso aqui no Summarize, então ele vai me pedindo o que eu quero ver. Então eu posso ver várias coisas aqui, por exemplo, eu posso ver de forma independente as minhas variáveis dependentes, como elas se comportam em termos de... Então aqui eu posso ver que a gentileza há um nível de significância, por exemplo, há um nível de significância, há um efeito significativo, neste caso dessa variável dependente comparativamente com aquelas independentes, neste caso, e eu posso olhar também para o otimismo. Então, em outras palavras, o otimismo mostrou-se um efeito, por exemplo, teve maior significância, teve maior poder, neste caso,
para, neste caso, ter maior efeito nas minhas variáveis independentes do que isto aqui. Eu posso ver vários detalhes dependendo de como eu quero. Por exemplo, este aqui vai me mostrar mais alguns detalhes. Eu posso ver as médias, em termos de média, também dá esses resultados. Então, já é relativo dependendo de que tipo de dados você está trabalhando com eles. Ok, eu posso ver o que eu posso ver muita coisa. Bem, era basicamente isso para tentar vos mostrar que é possível que mesmo com Stata estudarmos aqui a MANOVA. No entanto, é só questão de olhar aqui para factoriar a ANOVA e organizar seus dados mais ou menos desta maneira como está organizado aqui. Então, até já.